Olá, queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Cristão Bem Resolvido. Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui na minha casinha e decidi compartilhar aqui algo que veio da parte de Deus. E eu já falei sobre isso, já preguei sobre isso. Aliás, no ano passado, está a fazer um ano, em setembro, quando eu lancei uma palavra sobre depressão, amém? Nós vamos hoje falar sobre depressão com base de solidariedade à campanha Setembro Amarelo, amém? São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Esta é realmente uma triste realidade e, infelizmente, nós precisamos, não é, de falar acerca deste assunto, sendo que eu particularmente já sofri dessa causa, já sofri de depressão. A depressão é algo que oficialmente nos traz sequelas, ela pode vir de várias origens e nós vamos falar acerca disto. Aleluia! Setembro Amarelo, amém? É o mês de prevenção ao suicídio, amém? Agir para salvar vidas. Então eu espero que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Amém? Queridos, a palavra do Senhor diz aqui, deixa eu ver aqui, aqui, exatamente. Nos Salmos 42 está escrito: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? O salmista perguntava. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Nós vemos aqui dois pontos-chave muito importantes. A sua alma no salmista, ele estava abatido. E nós podemos identificar claramente através deste salmo, e ele estava abatido porque ele fala aqui: porque estás abatido, ó minha alma, e espera em Deus. Eu já falei aqui várias vezes acerca de esperar. Nós somos, na nossa geração de hoje, seres humanos que estamos habituados a ter tudo instantaneamente nas nossas mãos. Aleluia! Nós estamos habituados a ter tudo instantaneamente nas nossas mãos. Então esperar passou a ser uma palavra inaceitável no mundo, nos dias de hoje. Nós podemos visualizar através das minhas... Eu particularmente falo como mãe, como os meus filhos têm dificuldade em esperar. Enquanto eles não tiverem aquilo que eles querem, eles sempre falam: mãe, eu disse: espera, tem que aprender a esperar. Existe uma música que fala acerca disso: temos que aprender a esperar. E esperar pela hora certa. E eu queria falar um pouquinho acerca disto, porque a origem das depressões, aquilo que realmente a causa de depressão, está relacionada com um transtorno de ansiedade. A espera, ela gera o quê? Ansiedade na pessoa. A espera, ainda que seja construtiva, ainda que seja boa, ainda que seja má, mas independentemente do contexto, ela gera ansiedade. Existem pessoas que sofrem de grandes patologias, de diversas patologias do quadro depressivo. Eu já li muito sobre esse assunto. Eu fui uma pessoa que vivi depressão ao longo de muitos anos. Eu sofria de crises de ansiedade fortíssimas. Quando eu perdi o meu pai, a primeira crise de ansiedade que eu tive foi oficialmente no escritório. Eu estava a trabalhar e eu lembro-me que eu estava numa papelaria a fazer uma encomenda, porque eu trabalhava com artigos de papelaria. Eu tive pouco tempo nesse escritório a trabalhar, não me identifiquei muito, mas eu estava nervosa, porque eu estava no início, não é? Eu tinha começado ali há umas semanas e eu comecei a sentir uma pressão muito grande. E subitamente o meu coração começou a disparar. E a disparar, amados, assim de uma forma
que eu levantei-me de repente e falei, por favor, eu preciso sair daqui. Eu saí e eu lembro-me como fosse hoje, os escritórios eram em cima, o armazém era em baixo, tinha um corredor que ia dar acesso à cozinha, onde todos nós funcionários estávamos ali, comíamos à hora do almoço. E eu lembro-me que eu desci umas escadinhas, pois aquilo era tipo mais numa cave. E quando eu desci as escadinhas eu fui diretamente para a casa de banho molhar a cara. E parece que só quando eu molhei a cara é que parece que eu voltei, não ao estado normal, porque aquilo criou um choque muito grande. Quando nós sofremos de crise de pânico, ansiedade, transtorno, não se esqueça que não é algo psicológico, mas o que passa para o físico. Existem várias patologias. Quem chega ao ponto de sofrer de uma crise de pânico, ataque de pânico, panic attack, como dizem lá na Inglaterra, é como se fosse um copo cheio de água que você vai acumulando, e quando o meu pai faleceu, o meu copo transbordou. E foi aí que passou para o físico. O meu sistema nervoso central, ele já estava no limite. E isso passa para o físico. E aí vem aquelas coisas, aquelas sensações horríveis de morte, porque eu naquela hora eu achei que eu tinha tido um ataque cardíaco. Uma arritmia cardíaca. De facto não deixou de ser uma arritmia, porque o meu coração, ele acelerou de uma maneira que eu não conseguia controlar a minha respiração. E por aí vai, eu passei por vários episódios assim, começou a primeira, começou a segunda, cada vez mais constante. E a ansiedade, queridos, segundo a luz da palavra de Deus, é algo que a própria palavra fala, já lá vamos, mas eu quero só fazer essa introdução para você entender como a importância de sabermos lidar com as situações no nosso cotidiano. Somos seres humanos que nunca estamos satisfeitos com nada. Ou é porque esperamos muito, ou é porque esperamos pouco. Tudo isso causa ansiedade. A ansiedade é algo importante, é algo até construtivo, por exemplo. Tudo tem um limite. Irmã Marta, a ansiedade é algo construtivo? Sim. É até uma defesa para a sua vida. Quando você tem um nívelzinho de ansiedade, isso não é uma coisa ruim. Eu vou lhe explicar porquê. Está provado cientificamente. Se você atinge um nívelzinho de ansiedade por um exame, um teste na faculdade, ela vai criar em si uma defesa. Você vai se defender dessa ansiedade e você vai estudar. E ela vai criar ali uma sensação de defesa que vai passar por um mecanismo de ação. Você vai agir para se defender. E isso é bom, é construtivo. Mas tudo passa dali para a frente. A palavra do Senhor diz que não é agradável. E nós podemos voltar a ler aqui, porque isto é muito importante. Aqui, Salmos 42, por favor, lê o Salmo todo em casa, mas vamos aqui meditar no versículo 11. Pois fala aqui de duas chaves aqui fundamentais. Ele fala da alma dele, ela estava abatida, a alma criou, e estava abatida, ele começou logo por expressar o que ele sentia, porque o que ele sente naquele momento é o mais importante, mas ele esqueceu do porquê que ele sentiu, o que lhe fez, o que lhe causou aquele sentimento. Foi o tempo de espera. O tempo de espera. Esperar gera ansiedade. Então, irmã Marta, como é que eu devo lidar com isso? É por isso que a palavra de Deus nos ensina acerca do caráter de Cristo, meu querido. É por isso que a palavra de Deus, o ser humano não foi criado para viver sem os princípios da palavra de Deus. O ser humano, quando nós sabemos que Deus criou Adão e Eva, não foi para nada do que nós estamos a viver agora. É por isso que a palavra de Deus está aqui, para te dar a solução, para você tratar essa ansiedade, para você combater esse mal. Porque a ansiedade, ela gera um sentimento de insegurança que vai oficialmente, até um certo nível é bom, porque vai te fazer partir para uma ação, mas quando passa disso, ela vai causar estragos, sequelas. E o diabo, agora vamos entrar na questão espiritual, porque, vamos lá, temos o espiritual e o natural.
A ansiedade pode estar relacionada com algumas situações. Ela pode ser hereditária espiritualmente, ela pode ser hereditária fisicamente, na questão genética, ela pode ser causada por situações, traumas, abusos, seja aquilo que for. E uma pessoa geneticamente já tem esse transtorno, ela pode ter uma patologia a nível neurológico que a pessoa não consegue lidar com as emoções. Então é por isso que existem os médicos que são instruídos por Deus para dar solução. Médicos que estudaram a ciência para dar solução para esse tipo de coisas. Porém, nós temos também que trabalhar a questão da palavra de Deus, porque não existe equilíbrio hoje em dia. As pessoas ou buscam uma coisa ou buscam outra. Eu já ouvi falar de crentes, já ouvi falar de cristãos. Eu nem vou falar de crente, porque crente é sinónimo de crer. Crer. Crentes somos todos, queridos. Agora, cristãos, pequenos cristos, são aqueles que assumem um compromisso com a palavra de Deus. A ansiedade é algo que nós precisamos de falar aqui, para que acima de tudo você entenda claramente que existe solução para o seu problema. Se você passa por isso, eu quero lhe dizer que você pode combater isso da mesma maneira que eu combati. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Porque a ansiedade, ela gera transtornos muito grandes na nossa vida. Amém? E então o salmista falava acerca: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Voltando a repetir aqui o versículo para meditar. Porque estás abatida, ó minha alma. Ele fala de um sentimento que se sentia ali dentro da alma dele. Espera em Deus. E talvez isso fosse a maior dificuldade da vida naquele momento. Porque ele estava a passar por um processo de sofrimento. E quando nós estamos a passar por um processo de sofrimento, é muito difícil, ainda mais difícil é esperar. A gente quer que a coisa seja rápida. É como uma mulher, que eu vou falar por mim, está ali a dar à luz as dores de parto. Você se tenta controlar com técnicas de relaxamento, assim sucessivamente. Você tem que esperar o momento de parir a criança. Isso gera ansiedade na pessoa. Você está a acompanhar o raciocínio daquilo que eu estou a falar aqui? Continuando. Vimos aqui uma pessoa que sofria de ansiedade, assim como muitas outras, mas já lá vamos. Agora voltando aqui. Filipenses. Onde é que está? Que eu tinha aqui tudo. Estava aqui. Está aqui. Espera aí, que eu tinha aqui já separadinho. Exatamente. Filipenses 4. Diz assim a palavra de Deus: não estejais inquietos por coisa alguma. Noutras traduções diz: não andais ansiosos por coisa alguma. Quando nós lemos aqui na palavra de Deus uma afirmação, não! Acreditamos nós que os apóstolos foram instruídos por Deus para descrever a palavra de Deus, que é o quê? Vida, é verdade e é para se cumprir. Então, se nós vimos aqui, não andeis ansiosos, não andeis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Ui. Com licença. Quando nós vimos aqui o termo, não estejais ansiosos, o melhor remédio para a preocupação é a oração. E isto pelas seguintes razões: mediante a oração nós renovamos a nossa confiança, fidelidade em Deus e lançamos nossas ansiedades e problemas. Além de tudo isto, nós podemos perceber aqui, vão ficar chocados, alguns vão dizer assim: isso é uma heresia.
Não andais ansiosos, isso foi uma ordem. Ou seja, tudo que passa daquele nível equilibrado é pecado. Irmã Marta, agora não. Você está a dizer que ser ansioso é tua pecar? Eu sou pecador? Querida, a palavra de Deus já nos diz que nós somos pecadores. Nós pecamos todos os dias, ok? Mas o que eu quero dizer aqui é que a ansiedade, ela é pecado. E você precisa de encontrar um equilíbrio, assim como precisa de encontrar um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Mas como, irmã Marta, como é que eu vou resolver esse meu problema da ansiedade? Eu não tenho culpa de sentir a ansiedade. Eu não tenho culpa de ter estes transtornos. Eu sou uma pessoa que não tenho culpa. Com certeza. Muitas das vezes nós passamos por processos que não queríamos ter passado. Muitas das vezes na infância nós fomos obrigados a assistir a coisas dentro da nossa casa. Sim, porque tudo começa dentro da sua casa. Tudo começa dentro das 4 paredes da sua casa. A menos que você nasça com algum problema, com alguma situação neurológica que te faça ter dificuldades sentir dificuldades em viver socialmente, como os autistas, como outras pessoas assim sucessivamente que têm problemas e precisam de um acompanhamento. Então a ansiedade, ela precisa ser o quê? Ela precisa de ser dominada. Ela precisa de fazer exatamente aqui. O salmista falava, porque estás inquieta, ó minha alma. Podemos entender que nós somos compostos por alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. Existe uma grande diferença. Alma, corpo e espírito. O espírito está separado da alma e do corpo. Quando nós aceitamos Jesus, este aqui se junta. E então existe uma grande batalha entre o corpo e a alma para ativar, para ressuscitar o seu espírito que estava morto e que morreu quando Adão e Eva, quando caíram em pecado. Você está a entender? Se você tiver dúvidas, mande-me um e-mail, escreva aí nos comentários. Em nome de Jesus, não fique com dúvidas. Porque de repente você pode estar a ignorar sintomas de depressão, que hoje em dia é conhecido muitas das vezes por a doença do século. Agora a doença do século é o Covid. Mas a depressão, ela é conhecida pela doença do século. As pessoas banalizaram algo que é muito grave, que está a destruir vidas. Não banalize os seus sintomas. Aleluia. Não banalize os seus sintomas. Fique atento. E se você conhece alguém que está a passar por esse processo, por favor, compartilhe esse vídeo o mais rápido possível. Eu, durante um ano, acompanhei muitas pessoas no Facebook, em grupos de pessoas que estavam completamente mal, com depressão. Gente, era uma coisa horrível. Eu conseguia perceber que havia várias patologias. Algumas pessoas sofriam por questões hereditárias, outras mesmo espirituais. É claro, quando uma pessoa está ansiosa, é um perigo, querido. Porque é justamente na sensibilidade do ser humano que o diabo vai usar a tua vida para atacar. É por isso que em Filipenses fala, não andais ansiosos. É uma ordem, não é para andar ansioso. Olha aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes das vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Entregue tudo diante de Deus. Aquele que é salvo, aquele que já passou pelo processo de lapidação, que isso não é isso são etapas, porque o processo de lapidação é até o último suspiro da nossa vida. Nós não vamos ser perfeitos, amém? Mas o que eu quero dizer aqui é que quando nós atingimos aquele patamar e dizemos assim, quando não está mais na minha mão, eu descanso em Deus, eu vou lá entregar no altar e acabou. E fica por ali, acabou. Porque o ansioso não é um crente com fé. Tem a fé morta. Desculpe falar isso, mas é verdade.
O ansioso não tem fé. É por isso que a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O Espírito Santo está a soprar no meu ouvido. Sem fé mas eu tenho fé. Chega na hora do aperto, fica todo atribulado, toda atribulada, sem saber o que fazer, dá dor de barriga, vai para não sei onde, vai. E aí tem alguns que é preciso estar com o calo bem apertado para irem recorrer a Deus na hora da angústia. Davi não recorria a Deus na hora da angústia. Davi sempre era um homem segundo o coração de Deus. Ele recorria a Deus todos os dias. Mas tem alguns que não fazem isso, aleluia. Tem alguns que só recorrem a Deus nos momentos difíceis. E eu quero te dizer que nos momentos difíceis, quando você recorre, o processo é mais difícil. Chorarabassori andarai. Quando você recorre a Deus no momento do aperto, você está completamente acorrentado. É muito mais difícil. Você não consegue ouvir a voz de Deus se estiver ansioso. Então você precisa tratar isso urgentemente. A ansiedade no mundo espiritual principalmente gera muitas barreiras para o diabo agir na tua vida. Não é? Barreiras para Deus trabalhar na tua vida e portas gigantescas para o diabo trabalhar na tua vida. Preste muita atenção, que o Espírito Santo está a falar aqui em nome de Jesus. Não despreze essa palavra. Eu não estou aqui a falar isso para ganhar likes. Isso é uma realidade, é necessário. As pessoas precisam entender isso. Porque a vida é espiritual, queridos. A vida é espiritual. Tudo o que nós dizemos, todo mundo fala de boca cheia. Mas na hora da prática, cadê a fé? É por isso que fica todo apertado. É por isso que fica todo curvado. É por isso que não consegue dormir. É por isso que só vai depender, a tua fé é tão grande que você só depende do medicamento. Olha, eu conheço pessoas que se não tomarem aquele medicamento todos os dias, elas passam mal. Não estou a dizer aqui, irmã Marta, então você está afim daqueles que dizem que os depressivos não precisam de tomar medicação? Pelo contrário. Deus escolheu médicos, pessoas credenciadas e especializadas para ajudar a tua vida, para te resgatar desse poço sem saída. Porque a coisa é tão séria que Deus deve ter pensado, não, eu vou precisar dessa área da medicina. É uma área ignorada. Por que você acha que é uma área ignorada? Porque o próprio diabo coloca isso na mente das pessoas. Ninguém vê. Depressão é loucura, depressão é fraqueza. Aí o outro começa a ter crise de pânico. Está endemoniado. Não é bem assim não, queridos. Transtorno de ansiedade generalizado é uma patologia gravíssima que gera doenças no teu corpo. Você não consegue dormir, você não consegue comer, você tem crise de ansiedade, você tem dor de barriga, você fica magro, você fica pálido, a tua imunidade fica baixa e você morre rápido. A ansiedade é o processo mais lento que o diabo tem, porque ele gosta de trabalhar. O diabo não trabalha rápido, não. O diabo gosta de sugar o sangue das pessoas de uma forma lenta. É como um prato de comida que você tanto gosta, você vai saboreando aquilo. Cantarabassori e andarai. Mas eu quero te dizer agora que em nome de Jesus isso vai cair por terra hoje. Não dê esse prato para o diabo mais. A palavra de Deus te dá, tem aqui base bíblica que te prova que a depressão ela pode ser tratada. Gente, queridos, eu cheguei a um momento da minha vida, eu ficava mal. Eu digo isto, eu não quero chorar aqui, não me quero sensibilizar para as pessoas, eu quero me focar na palavra, porque veja bem, eu cheguei a um ponto na minha vida que a partir do momento em que eu senti uma ansiedade, uma coisa estranha durante a noite,
comecei a sentir calor, uma coisa esquisita, aquilo era ansiedade. E eu fiquei com trauma, porque o meu pai faleceu do coração, então eu achava que eu ia morrer do coração também. A maior atadura na minha vida, durante anos eu tinha medo de morrer do coração, queridos. Eu cheguei a tirar os meus 2 filhos, que a Beatriz na altura não era viva, não era nascida, está repreendida em nome de Jesus. A Beatriz não era nascida. E eu cheguei a tirar os meus filhos da própria cama e o meu marido disse, eu quero ir ao hospital, eu vou morrer. E o meu marido, coitado, nem olhava para aquilo, ele entendia muito bem, por acaso ele entende muito bem essas coisas, porque a mãe dele também é uma pessoa com muitos problemas nessa área, infelizmente, e ele lá me levava ao hospital, e eu quando eu olhava para os meus filhos de madrugada, cheios de sono, eu pensei assim, eu tirei os meus filhos da minha cama, da cama deles, eu tirei o meu marido da cama dele, está frio, foi na Inglaterra, estava frio, queridos. Madrugada, tirei a paz da minha casa por causa do meu mal-estar. Eu cheguei lá, fiz exames e estava tudo normal. Uma dor no corpo, queridos, nos ossos, doía, parecia que eu não conseguia mexer. Até que chegou um ponto que eu disse assim, basta! Eu vou lutar contra isto. Eu não aceito isto na minha vida. Eu estou cansada de sofrer com isso. Eu já tinha tido aulas de psicoterapia, que é muito importante. Você pode falar com um psicoterapeuta, é um psiquiatra que trabalha consigo na área comportamental, de como que você pode lidar com essa ansiedade. E à medida que você vai aplicando as técnicas de relaxamento, a ansiedade começa a diminuir e você vai passando um processo, outro nível. Hoje eu não tenho mais. Só que naquela altura eu ia à psicoterapia, mas eu não conseguia colocar na prática. E o Espírito Santo falou, então começa a praticar aquilo que eu instruí os médicos para fazer. E foi isso que eu comecei a fazer. Vinha a crise de ansiedade, começava a contar. 9, 10, 9, 8, 7, focava-me noutra coisa. Eu vencia aquele sentimento e depois acalmava. Até que hoje eu sou uma pessoa curada, em nome de Jesus. Não despreze os sentimentos que te causam angústia. Sente todos os dias para conversar. Nem que seja 5 minutos, 10 minutos por dia, sente na sua sala, converse com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua irmã, seja quem for. Como é que correu o dia, como é que está o dia. Faça essa terapia todos os dias, isso vai evitar a ansiedade. Sintomas de ansiedade. Tanta coisa. Vocês começaram a sentir falta de vontade de sair de casa, dormir até tarde, ou não dormir, ou perda de apetite, ou deixar de fazer as atividades que você adorava fazer e não ter disposição, ou não ter energia, ou não querer caminhar e era uma pessoa que caminhava muito e agora não quer. Enfim, tantas coisas, tantos sintomas, tantos sinais que o corpo dá e nós desprezamos, achamos que isto aqui é uma máquina interminável. Você tem que cuidar da sua saúde emocional. Isto aqui é um computador que Deus te deu para você trabalhar o teu corpo todo, querido. É por isso que Jesus falou, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer provar que você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tem fé, então eu aposto consigo. Eu tenho a certeza absoluta. Apostas, peço desculpa. É uma forma de falar. Veja bem, você quer saber se a pessoa é uma pessoa que tem fé? Então vai ver na hora do apelo como é que ela age. Você vai ver a ansiedade dela e você vai ver onde é que ela vai colocar a fé na prática. E foi assim. E foi assim que eu consegui, exatamente, aplicando. Tem coisas que estão à frente, tem problemas que estão resolvidos, que não estão resolvidos porque nós não queremos dar o primeiro passo. Ei, aqueles que têm ansiedade nunca vão conseguir ser
ajudados se não derem o primeiro levante. Porque tem alguns que nem passos conseguem dar. Então nem levantar aqui da cadeira conseguem. Ficam tão mal. Então você tem que fazer só um esforço para a pessoa que está lá do teu lado te ajudar a puxar e te colocar de pé, ainda que desequilibrado, você começar a dar os primeiros passos. Já é um princípio muito bom. Chorar sem saber porquê. Queridos, nós somos um ser humano, nós somos seres humanos, nós temos corpo. Temos que saber o que é espiritual e o que não é. Tem questões que é na área espiritual, tem outras questões que é na alma. A alma. O que é que você ingeriu durante todos estes anos da tua vida? O que é que você viu durante todos estes anos da sua vida? Que amigos você teve durante todos estes anos da sua vida? Que apostas você fez durante todos estes anos da tua vida? Talvez você tenha seguido um caminho de desobediência ou um caminho achando que esse era o melhor, você não quis dar ouvidos e agora o corpo paga as consequências, querido. Mas eu quero te dizer que aí, e depois aí o diabo trabalha, querido. Aí o diabo trabalha. É aí que o diabo age na vida das pessoas. Ele faz assim, yes, agora eu vou, agora nem Deus, agora eu vou agir. As janelas estão enormes, olha essas janelas grandes aqui. Há pessoas que não são libertas porque não conhecem a palavra de Deus. Há pessoas que não são libertas porque não conhecem a verdade. A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações. O que é o coração, queridos? O que é o coração segundo a palavra de Deus? Está a falar da alma. Alma, emoções. É por isso que é um perigo. É por isso que eu digo que é um perigo. Pessoas que neste momento não estão prontas para assumir o ministério que têm depressão. Elas se deixam tomar pela emoção e correm o risco de pecar, dizendo que assim diz o Senhor, sendo que não disse nada. O que disse foi ali, a emoção. E nem se percebe disso, querido. Aí a paz que Deus vos excede todo o vosso entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. O que é que nos faz ter sentimentos, querido? É o espírito? Ou é aquilo que nós vemos? Ou é aquilo que nós cheiramos? Ou é aquilo que nós ouvimos? É o sistema conjuntivo do nosso cérebro. Aqui é um computador. Você precisa de cuidar da tua alma, querida, da tua vida, do teu coração, na palavra de Deus e indo ao médico, sim. Porque nós podemos até ver ali Elias, por exemplo, já eu falei no ano passado, eu falei de Elias, eu posso deixar a descrição do link desse vídeo do ano passado, agora esse é um novo vídeo deste ano, 2021. Elias, eu dei o exemplo de Elias no ano passado, Elias, ele estava ali, ele estava com medo. Elias naquele momento perdeu a fé, queridos. Ele olhou para a circunstância, não olhou, ele bloqueou, ficou cego porque ele deu voz ao sentimento, ao medo. O diabo trabalha através do medo, queridos. Quanto mais medo você tiver, mais medo você tem. E Deus cuidou ali de Elias. Os anjos cuidaram de Elias. Deus deu um medicamento para Elias também. Naquela época, deu pão, proteína, ingeriu água, hidratação. Ele se hidratou. Dormiu. Todas as células, todas as toxinas do nosso cérebro, elas são liberadas. Por isso é que o sono, uma boa higiene do sono é importante. Que horas você tem dormido, querido? Quais são as prioridades que você dá à sua vida? Em nome de Jesus. Eu poderia continuar aqui muito mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe. Mas agora sim, este vídeo eu vou pedir para compartilhar mesmo. Para que
esse vídeo edifica a vida de outras pessoas que estão a passar por isso e não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus tem relatos de pessoas e fala mesmo aqui, não estejais ansiosos por coisa alguma. Isso aí fala sobre a espera. Esperar é um processo que vai criar em si ansiedade. Tem que ter um nível em nome de Jesus. Então, por favor, eu peço que compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e da próxima vez eu irei estar aqui para falar mais um pouquinho acerca disso se vocês quiserem, tá bom? Deus vos abençoe, Deus vos guarde em nome de Jesus e eu profetizo, eu declaro cura emocional nos dias de hoje em solidariedade do mês de setembro amarelo, em nome de Jesus.